Então, agora nós temos o caso mais genérico e que pode parecer um pouco complicado no começo, mas vamos ver uma regra que serve para todas as combinações possíveis de operações. Então, aqui nós temos perguntando, bom, eu quero um sinal que seja um sinal x de t transformado para at menos b. Se formos lembrarmos dos slides anteriores, o menos b ele é um deslocamento no tempo. E a multiplicação pelo a é ou uma compressão ou uma expansão, dependendo de quanto é o a. Então, o que fazemos para calcular esse sinal y de t, que é uma combinação de compressão e expansão no tempo? Vamos executar uma operação por vez, mas qual operação é que temos que executar primeiro? Temos algumas regrinhas que explicam que o deslocamento temporal deve ser feito primeiro que o escalonamento. Então, primeiro se faz o deslocamento por menos b e depois se faz a compressão por a. Ou, alternativamente, pode-se fazer uma compressão por a e depois um deslocamento apenas por b sobre a. Porque esse deslocamento, quando já se fez uma compressão, ele vai ser diferente do que se fazer o deslocamento no sinal original. Então, aqui mostrando um exemplo, se tem um pulso retangular x de t e se quer calcular uma operação combinada ali, que nós vamos ter um escalonamento no tempo e um deslocamento no tempo. Então, como nós vimos, temos que fazer o deslocamento primeiro de 3 unidades. Então, o zero ele passa para o instante menos 3 e todos os instantes de tempo eles vão andar 3 unidades. É um deslocamento positivo, então, para a esquerda. Nós temos um sinal adiantado. E depois se faz a compressão desse sinal por 2. E aí a duração desse pulso retangular ele é dividido por 2. E aqui mostrando erroneamente, se fizermos uma compressão primeiro do deslocamento e fizermos um deslocamento de 3 unidades, vai se ter um deslocamento maior do que seria o correto. Então, essa é uma forma de resolver. Então, tendo sempre o cuidado de fazer primeiro o deslocamento e depois o escalonamento. Sempre nessa ordem. Se fizer o oposto, vamos obter um sinal errado. E agora eu vou mostrar para vocês uma regra que serve para qualquer conjunto de operações que podem ser feitas na variável independente tempo. Como fazer então? Mostrando num exemplo que se quer determinar y de t, que é o x de t transformado com uma operação combinada de escalonamento e deslocamento. Como fazer isso? Nós colocamos uma variável que eu nomeei aqui de t anterior. Ele vai ser igual a copiar exatamente essa expressão que está entre parênteses embaixo aqui e colocando no lugar do t uma variável que eu chamei de t novo. Nós então isolamos o t novo para obter uma expressão que vai ser útil para montar uma tabela com os valores dos instantes de tempo no qual existe uma mudança nos valores de amplitude de x de t. Esses valores x de t que estão sendo alterados e com essa formulazinha, qual seria esses valores no novo sinal transformado, no y de t. Esse aqui seria o y de t e esse aqui é onde eles ocorrem em x de t. Então, vamos ver como resolver no exemplo. Considere o seguinte pulso retangular x de t e encontre y de t, que é o x de t transformado com uma operação combinada. Então, fazendo pela regrinha, colocamos o t anterior é igual a essa expressão que está entre parênteses, só que trocando o t para t novo, no caso, né? Isolamos o t novo, obtemos uma expressão que vai ser útil para montar essa coluna aqui da tabela. Então,
Quais são os instantes de tempo importantes nesse pulso retangular? O -1, que é uma mudança aqui brusca da amplitude. O 0 vai ajudar a gente a desenhar. E o 1. Então, eu vou colocar aqui nessa primeira coluna do tempo anterior os instantes de tempo que eu achei interessante, no caso, para ter a noção de como o sinal transformado vai se comportar, que são exatamente os momentos em que esse sinal está mudando a sua amplitude. Então, em todos eles, a amplitude é 1. No caso aqui de -1, ele está indo para 1 e no 1 ele está voltando para o 0. Eu acabei colocando 1 aqui, mas com a noção de que aqui ele está havendo essa troca de amplitude brusca. Então aqui, usando essa primeira coluna, eu calculo o T novo, aplicando na formulazinha aqui, colocando no lugar do T ante esses valores que eu achei interessante e determinando os novos valores no qual essas amplitudes aqui vão estar sendo colocadas. E aí depois fica fácil montar o sinal do YT no gráfico. Então, para montar o gráfico, eu vou usar essa coluna aqui, que é das amplitudes, e essa daqui, que é os novos instantes de tempo. Então, em -1, antes eu tinha o sinal indo para a amplitude 1. Isso passou para o instante -2. Então, -2 eu tenho o sinal indo para a amplitude 1. O 0 era o centro do pulso retangular. Esse 0 passou para a posição -1,5. No 1 eu tinha o sinal voltando para 0. Então, no 1 agora está na posição -1. Prontinho. Eu tenho o sinal transformado usando uma regrinha. Aqui um outro exemplo. Eu tenho que encontrar y de t, que é um sinal transformado com uma operação combinada. E aqui está o x de t. Como fazer então? Ou eu primeiro faço um deslocamento e depois um escalonamento. Então, sempre nessa ordem, primeiro o deslocamento e depois o escalonamento. Então, deslocando uma unidade para a direita, o pico do triângulo passa a ser a -1. Fazendo um escalonamento pelo fator de 2, esse sinal é comprimido e a duração passa a ser a metade do que era. Então, nós temos o sinal indo de -1 a 0 com um pico em -0,5. Então, usando a regra para o mesmo exemplo que vimos anteriormente. Como fazer? Primeiro, copiamos exatamente o que está aqui entre parênteses e trocamos essa variável t por o t novo e igualamos a um t anterior. Isolamos esse t novo e a partir dessa fórmula a gente monta a tabelinha. Então, eu vou colocar aqui nessa tabela os pontos -1, né, aqui, o ponto do 0, que é a amplitude é A, e aqui o 1, que a amplitude é 0. Então, aqui, ó, -1, 0, no 0 é A, no 1 é 0. E aí, usando essa formulazinha aqui, eu vou calcular o t novo. E aí, vamos agora desenhar o y de t. Então, o valor de x de t é 0. Ele estava no -1, mas ele passou também a ficar no -1. Então, o 0 está aqui no -1. Esse aqui está aqui. Agora, no instante 0, ele era A. E agora, esse A está na posição -0,5. Então, na posição -0,5, eu vou botar A. No instante 1, eu tinha 0. Esse valor, ele está agora no instante 0. Então, aqui no instante 0, eu tenho esse valor. Mais um exemplo para resolver com a regrinha, só que agora no tempo discreto. Se pergunta quanto é um y de n com essa operação combinada. Então, semelhantemente ao tempo contínuo, nós vamos pegar exatamente o que está entre colchetes e passar aqui
para a expressão usando a variável n novo no lugar do n. Isolamos o n novo para obter a seguinte fórmula, que vai ser usada para montar essa coluna da tabela. E agora vamos olhar o sinal. Quais instantes de tempo que seriam interessantes eu observar o sinal? Bom, em 1, em 2 ele tem amplitude 1, então eu vou colocar aqui, 2, 1 com amplitude 1. Em menos 1 e menos 2 ele tem amplitude menos 1, menos 1 e menos 2 ele tem amplitude menos 1. No 0 aqui ele vai ser 0, amplitude. Em todos os demais instantes vai ser 0. Então, usando essa coluna aqui, eu obtenho a coluna n novo. E aqui um cuidado que a gente vai ter é que, quando obtermos instantes de tempo aqui fracionário, consideramos essa amostra perdida. Então, nós não vamos plotar esse valor no novo sinal, no sinal transformado y de n. A mesma coisa para aqui e para aqui, que são valores fracionários. Então, o novo sinal, ele só vai ter amplitude no instante menos 1, que vai ser 1, e no instante menos 2, que a amplitude vai ser menos 1. Então, desenhando aqui, instante menos 1, amplitude 1, no instante menos 2, amplitude menos 1. E aqui escrevendo formal, amplitude 1 no instante menos 1 em menos 2 e 0 caso contrário. Mais um exemplo aqui de tempo discreto. Perguntamos qual é o sinal y de n com uma operação combinada. Então, novamente, copiamos exatamente aqui o que está em colchetes e trocamos para n novo a variável, isolamos o n novo para obter uma fórmula que vai servir para montar essa coluna da tabela. E aí, olhando os instantes de tempo que esse sinal tem valor, é de menos 2 a 2, então aqui eu coloquei de menos 2 a 2, a amplitude é sempre 1, nos demais instantes de tempo vai ser 0. Calculando o n para o novo sinal, o sinal transformado, vamos perceber que esse instante aqui, 1/3, 2/3 e 4/3, nós consideramos amostras perdidas, porque o sinal está sendo comprimido e fracionário não se tem um sinal de tempo discreto. Então, temos que no instante 0 a amplitude é 1 e no instante 1 a amplitude também é 1 e 0 nos demais casos. Colocando formalmente, 1 para 0 e 1 e 0 caso contrário. Então, um resumo. Aqui, no caso, eu coloquei apenas as operações na variável independente t, que são as mais complicadas. O escalonamento no tempo é quando se multiplica por um escalar o t. Se esse escalar for maior que 1, nós vamos ter uma compressão do sinal. Então, a duração do sinal transformado ele é menor do que o sinal original. E aqui tomando cuidado que se tivermos um sinal em tempo discreto, algumas amostras podem ser perdidas, porque em tempo discreto não se tem instantes de tempo fracionários. Se tivermos aqui um escalar menor que 1, nós vamos ter uma expansão no tempo. A reflexão é multiplicar pelo menos a variável independente. No caso, nós rebatemos o sinal pelo eixo das amplitudes. O deslocamento no tempo é somar ou subtrair um escalar. No caso, se temos subtraindo um escalar positivo, é um atraso, o sinal se desloca para a direita. Se tivermos soma de um sinal positivo ou ainda subtração de um sinal negativo, o sinal transformado será adiantado ou ele será deslocado para a esquerda. E aqui, para trabalhar com operações combinadas, temos essa regra genérica que pegamos exatamente o que está entre parênteses ou conchetes para o tempo discreto e colocamos aqui para isolar o
t novo que será usado na montagem da tabelinha para determinar a nova posição no t em que os valores de x de t estarão.